Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e toda semana estaremos postando novas reflexões das Sagradas Escrituras e juntos vamos nos aprofundar nos segredos revelados pela Palavra de Deus. O tema de hoje é o homem, a mulher e o jardim do Éden. O capítulo 1 de Gênesis é um texto absolutamente dinâmico. Moisés escreveu esse texto na medida em que assistia os eventos acontecerem diante dele. Enquanto no universo transcorria períodos de bilhões de anos, da perspectiva de Moisés, no lugar de onde ele assistia à dança dos fatos, os dias da criação eram percebidos como dias de 24 horas. Quando entramos no capítulo 2, a locação de Moisés muda. Agora o profeta está no planeta Terra e faz um resumo de tudo que foi feito usando a expressão no dia em que foram criados, dando a impressão de que os 6 dias da criação, na verdade, é apenas um dia. Como se Deus tivesse usado de um passe de mágica, um estalar de dedos para criar todas as coisas. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 2, versículo 4, para você entender o que eu estou dizendo. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Entendemos que Deus criou o mundo em bilhões de anos, a ciência aponta provavelmente 14,3 bilhões de anos, e ao mesmo tempo Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. No nosso canal tem um vídeo chamado Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas. É muito interessante você ver esse vídeo para você entender melhor esse assunto. Vamos ao texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O início do capítulo 2 é um resumo de tudo aquilo que Deus fez no espaço de 6 dias. E essa porção que acabamos de ler nos dá a informação de que Deus soprou o sopro de vida com os espíritos gerados dentro dele nas narinas do homem, especificamente no homem. Eu sugiro que você assista também o vídeo que já está nesse canal. Antes do Éden, a mulher é alma e o homem é alma vivente. A partir do versículo 8 do capítulo 2, inicia uma nova fase na história do planeta, onde é narrado a construção de um lugar adequado para onde Deus levou o homem sem a companhia da mulher. Então, no capítulo 1, nós temos a construção e a edificação do universo inteiro. O capítulo 2 dá uma pincelada no que Deus fez quanto construção de universo, 6 dias de 24 horas, simultaneamente 14,3 bilhões de anos, e muda radicalmente de assunto e mostra Deus construindo um lugar adequado para pegar o homem que estava do lado de fora do jardim, já estava vivendo lá por eras. Ele iria tomar aquele homem daquele lugar e levar para dentro do jardim que ele havia plantado especificamente como uma morada mais adequada para o homem naquele momento do que onde ele estava vivendo do lado de fora do jardim. Alguma coisa estava acontecendo que tornava necessário a remoção do homem de um lugar para ser levado para outro. Gênesis capítulo 2, do versículo de 8 ao 14. Hoje a gente vai ler bastante porções das Escrituras, mas isso é interessante para que você absorva o assunto de forma consistente. Capítulo 2, do 8 ao 14, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra
toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Saía um rio do Éden, e esse rio se dividia em 4 para regar o jardim. O nome do primeiro rio é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Esse é o que vai do lado oriental da Síria. E o quarto é o Eufrates. Perceba a riqueza de detalhes com que esse lugar é descrito, inclusive com locações geográficas que facilitam o seu reencontro. Todavia, sabemos que esse é um endereço que sumiu do planeta, do nosso mundo manifestado, do mundo físico. Mas o endereço está aí, a locação está muito clara, pode ser reencontrado no mundo espiritual. Entenda isso. Se procurarmos com sabedoria, da mesma maneira que desbravadores procuram por tesouros, poderemos nos tornar uma espécie de Indiana Jones, um Indiana Jones da fé. E a partir do endereço deixado no texto que lemos, poderemos reencontrar o Éden espiritual. A locação do Éden está no lugar onde os 4 rios têm a sua origem. O texto diz que saía um rio do Éden, e nós não temos o nome desse rio único, e que esse rio se dividia em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Geralmente, rios menores se unem para formar rios maiores. Todavia, o texto que nós lemos nos surpreende, afirmando que um rio maior se fragmentou para formar 4 rios menores. O endereço do Éden é no lugar onde se divide esses rios, onde aquele único rio se transformou em 4. Então, se encontrarmos o lugar comum onde nascem os 4 rios, encontraremos o Éden. Se no planeta visível, manifestado, isso se tornou impossível, no mundo espiritual, isso está ao alcance de todos. Existe um lugar de onde brotou 4 evangelhos, 4 rios com palavras de vida, da água e do Espírito. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se buscarmos rio acima, encontraremos o lugar comum onde esses 4 rios nasceram. Jesus. Jesus é a origem desses 4 rios no mundo espiritual. Então, se entrarmos pela rota ascendente desses rios, Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, se buscarmos rio acima, encontraremos o lugar que é comum a todos esses rios. Jesus. Ele é o Éden, onde poderemos entrar e descansar. Qualquer um dos evangelhos é suficiente, é uma rota suficiente para nos levar aonde tudo tem o seu início, ao Alfa, aonde todas as coisas começaram, Jesus Cristo, o Criador do nosso universo. O homem foi expulso do jardim, mas através do acesso do Evangelho, ele pode novamente adentrar no jardim espiritual e ali encontrar o descanso. Aquele descanso que você perdeu quando você pecou no corpo de Adão. Esse descanso pode te ser devolvido através do Evangelho. Segundo o texto, a partir do versículo 15, somos apresentados a uma nova fase de evolução da humanidade. Olha Gênesis 2,15 o que diz. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem foi tomado de um lugar e levado para outro. O homem foi criado fora do jardim. E somente depois de um tempo é que foi levado para dentro do jardim.
Deus deu ao homem a comissão de lavrar e guardar o jardim. É fácil entender o motivo de Deus ter mandado lavrar o jardim. Afinal, se tratava de um lugar que, para permanecer perfeito, deveria ser cuidado. Então, a primeira ordem que Deus dá a esse homem, uma das primeiras ordens que Deus dá a esse homem, quando esse homem é inserido dentro do jardim do Éden, é trabalho. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Tem gente que diz que Deus amaldiçoou o homem quando disse que ele teria que lavrar a terra e teria que capinar os cardos e tirar as ervas bravas do caminho e tirar as pedras para plantar e cultivar, e as pessoas entendem o trabalho como maldição. Não. O trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. E Deus, quando deu o Éden ao homem, a primeira ordem que ele dá a esse homem é: cuide do jardim. Cuide daquilo que eu te dei. Pense nisso. As coisas que Deus te dá merecem serem cuidadas. Lavre o seu jardim. Cuide do seu jardim. Entendemos então facilmente a ordem de lavrar, de trabalhar em prol do jardim. Todavia, a ordem de guardar o jardim nos leva a um questionamento. Guardar o jardim de quê? Se fizermos a suposição de que o homem surgiu a partir do jardim do Éden, não haveria necessidade de guardar esse jardim. Mas, se entendermos que a terra já era habitada, que o mundo estava cheio de pessoas, porque Adão, fora do jardim, junto com sua primeira mulher, já havia povoado todo o planeta, e ali fora do jardim já havia famílias, clãs inteiros, sociedades formadas, culturas em plena evolução. E a arqueologia nos mostra cidades ancestrais, das quais temos fragmentos, das quais temos notícias arqueológicas. Guardar o jardim de quê? Quais forças opositoras, contrárias, que haviam ficado do lado de fora do jardim, precisavam ser, de certa forma, mantidas do lado de fora, a ponto de Deus dizer ao homem: guarde o jardim. Entendemos que o homem foi criado em um lugar no capítulo 1, e no capítulo 2 ele foi levado para outro. O segundo lugar é o jardim do Éden. A mulher, que foi criada no mesmo dia e na mesma hora que o homem, não foi levada para o jardim juntamente com o homem, e com essa primeira mulher, esse homem teve filhos, filhas, constituiu sociedades inteiras, e essas pessoas que são filhos de Adão e de sua primeira esposa, e que se opuseram a Adão a ponto de acontecer alguma coisa ali, Adão ter que ser tomado daquele lugar e levado para o jardim do Éden, somado com gerações de pessoas que precederam o Adão bíblico, aquele Adão que estava evoluído no ponto certo para receber o sopro divino com os espíritos. A sociedade mista, heterogênea, formada de descendentes de Adão com sua primeira mulher e também de pessoas absolutamente contrárias a toda aquela ideia, que eram os pré-adamitas, pessoas que são os antepassados de Adão. Toda essa sociedade, toda essa confusão de povos gerou um grande problema social, e certamente por esse motivo Deus tirou Adão de um lugar e levou Adão para o outro. A evidência cabal disso é o fato de que dentro do jardim Deus reconheceu a solidão do homem e decidiu lhe dar uma companheira. Se o homem e a mulher foram criados do lado de fora do jardim, por que então, do lado de dentro do jardim, houve a necessidade de criar uma mulher para Adão? Já dentro do jardim, tudo indica que o homem não cumpriu bem a sua missão, que era a de guardar o jardim. Afinal, uma força estranha entrou nos limites do jardim e foi o pivô da grande desgraça da humanidade. Essa criatura, todos sabem quem é a serpente. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é o bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne no lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Olha que curioso que Adão diz: essa é agora osso dos meus ossos, como se dissesse: agora sim, essa é igual a mim, essa é diferente da outra. Agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque a outra não era. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O tempo passou do lado de dentro do jardim, onde o homem permaneceu sozinho. Adão precisava de uma companheira. A mulher criada fora do jardim era feita da mesma matéria que o homem, todavia foi apenas nas narinas do homem que foi soprado o fôlego da vida. Alguma coisa de muito grave aconteceu no mundo externo, o jardim do Éden, que levou a Deus tomar o homem e levá-lo para o jardim fechado, guardado por divisas claras. Quando o homem pecou, como consequência de seu pecado e por uma medida protetiva de Deus, o homem foi expulso do jardim. Afinal, se não tivesse sido expulso, o homem poderia comer do fruto da árvore da vida e se tornar um pecador eterno, para quem, naturalmente, não haveria possibilidade de perdão e redenção. Estando o jardim vazio, foi designado que querubins guardassem as suas divisas, obviamente, para que não fosse invadido pelas pessoas que estavam do lado externo. Da mesma maneira que Adão foi comissionado de guardar o jardim, quando Adão foi expulso do jardim, essa comissão foi transferida pela parte de Deus a querubins, a anjos de alta patente, aos altos coros celestiais, para que guardassem a entrada daquele lugar, para que pecadores, para que pré-adamitas, para que descendentes da primeira mulher de Adão e para que o próprio Adão pecador não voltasse para dentro do jardim e dali retirasse o fruto da árvore da vida de seus galhos, o comesse e se tornasse pecador eterno. O fruto da árvore da vida era um objeto de procura, de busca tão grande como o anel de Frodo do Senhor dos Anéis, a ponto de Caim, quando foi banido da presença de Deus, a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Cuxi, e a terra de Cuxi sabemos que é o portal do paraíso. Então, Caim, sabendo que ali estava o fruto da árvore da vida, ele queria o precioso fruto da árvore da vida para ser poderoso sobre os demais. Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, além de ter querubins, couros angélicos de alta patente, havia uma espada inflamada que guardava aquele lugar para que pecadores, para que a descendência errada não tomasse o fruto da árvore da vida, o comesse e se tornasse um poderoso pecador eterno. O nosso próximo vídeo será o Jardim do Éden como símbolo do coração de Deus. Que essa reflexão de hoje tenha sido palavra de edificação, consolação e exortação para o seu espírito. Que Deus esteja com você e te abençoe.